Olá pessoal, meu nome é Leandro Medeiros. Estamos aqui para responder as perguntas da live do grupo Poloar e STR do dia 23/7, onde que realizamos uma live falando sobre os nossos produtos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que assistiram a live, e em especial para o grupo Poloar e STR, que deu a disponibilidade de podermos estar falando do nosso produto. Tá? Temos aqui uma pergunta do Silano Freitas. Aonde encontrar o kit de vendas? Kit a vendas. Bom, se eu entendi, demonstramos algumas ferramentas como o Service Tools. Então é um kit que está à venda. Temos também o Wi-Fi. Então, para você que quiser entrar em contato, entre em contato com o nosso canal de atendimento, que é o 0300 330 0000, que lá vão disponibilizar os locais que realizamos as vendas desses kits, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo, né? Estamos aqui no Centro de Treinamento da Fujitsu para poder responder algumas questões realizadas no dia 23, né? Foi a live. Queria agradecer ao pessoal do grupo Poloar STR, né, por dar essa oportunidade a responder, né, nossos amigos que ficaram sem respostas. Tem aqui 3 perguntas, mais ou menos iguais, né, de 3 pessoas. Queria agradecer também essas 3 pessoas, que foram o Joaquim Viana, o André Oliveira e também o Luciano Caires, tá? Referente a sifão. As máquinas Fujitsu precisam de fazer o sifão quando há desnível, e quanto metro? Pessoal, nenhuma máquina inverter Fujitsu precisa fazer sifão, tá? Então você tanto faz condensador em cima ou condensador embaixo, né? Ou vice-versa, evaporador. Você não precisa. Você vê, tem máquinas Fujitsu que tem desnível de até 30 metros e você não precisa fazer sifão, tá? Aí você vê a tecnologia japonesa. Beleza? Vamos estar respondendo aqui a pergunta do Daniel Rodrigues Pereira. Obrigado, Daniel Rodrigues, pela presença, assistiu a live aí com a gente, tá? Ele fez essa pergunta: como testar o compressor para saber se ele está queimado ou não? Então você pode medir de 2 formas. Primeiro, medir se ele não está em massa, primeira forma é a primeira situação, e depois medir as resistências dos polos do compressor. As resistências dos 3 polos têm que ser exatamente iguais. Nós explicamos detalhadamente isso através dos treinamentos. Hoje nós não estamos realizando os treinamentos presenciais, somente online. Então, para quem se interessar, entre em contato com a Fujitsu General. Pessoal, respondendo a questão do Carlos Eduardo, queria agradecer ele por estar também nos prestigiando e perguntando, tirando a dúvida, tá? Estamos aqui no Centro de Treinamento da Fujitsu. E respondendo a dúvida dele, que ele falou, no caso, tenho dúvida no cassete, precisa de alçapão para manutenção? Carlos Eduardo, nessa situação, tá? As máquinas evaporadores 9, 12, que utilizam em multi, e 18 24, que tem individuais, você sim precisa de fazer alçapão. Olhando aqui, nós temos a parte de interligação e a parte elétrica. Se precisar fazer uma manutenção, precisa ter um alçapão, tá ok? Olá pessoal, vamos estar respondendo aqui o Sr. Silano de Freitas. Obrigado, Silano, pela presença, assistiu a live aí. A gente vem aqui responder a sua pergunta. Gostaria de saber os testes dos sensores. Bom, nós já respondemos essa pergunta dos sensores, apenas reforçando, tá? A Fujitsu General possui um aplicativo de código de erro que ele se chama Mobile Technician. Através dele você consegue baixando esse aplicativo, você consegue ver a resistência de cada sensor. Lembrando, o sensor da evaporadora de 9.000 quanto de 60.000, o sensor de temperatura, a resistência é igual. O que vai mudar é simplesmente o plugin. Obrigado. Bom, novamente aí respondendo a pergunta do nosso amigo José Benedito Magalhães, quero mandar um abraço para ele e agradecer por ter participado no dia 23 da live, né, junto ao grupo Poloar STR e Fujitsu. Bom, José Benedito, vou pedir para que chegue aqui. No momento de falar que tem um ponto só para evacuação, né, do sistema, a multi de 6 e a multi de 8 são as únicas que tem somente esse um ponto para evacuação do sistema, tá? As outras multis, elas são tanto bi como tri, quadri, né? Elas têm as quantidades das válvulas que são as saídas das válvulas para poder efetuar o vácuo.
No caso, num exemplo do quadri, são 4 válvulas para efetuar o vácuo, ok? Pessoal, meu nome é Leandro, reforçando novamente, tá? Vamos estar respondendo algumas perguntas do Daniele Jonatas de Oliveira. Obrigado, Daniel, por ter assistido a live. Ele veio com a pergunta: esse equipamento possui pressostato de baixa e de alta? Daniel, temos alguns equipamentos que tem pressostato de alta e de baixa, tá? Então, exemplo, aquela multi de 6 que nós informamos, ela tem um sensor de pressão, tá? E a multi de 8 que nós informamos tem um pressostato. Vale ressaltar que você deve verificar isso no equipamento, no esquema elétrico e no esquema frigorígeno, para verificar qual equipamento tem e não, tá bom? Obrigado. Vamos estar respondendo mais uma pergunta aqui do PHPH. Cada marca tem um software que vai ficar a cargo de cada fabricante. Exatamente, cada fabricante existe um software de leitura, tá? Vale reforçar que o nosso software de leitura é um diferencial para o técnico que está em campo, que ele vai tirar todas as leituras e informações dos nossos equipamentos. Esse é um diferencial que o cliente tem visto, tá bom? Para quem, se você quiser saber mais informações de valores, onde adquirir, entre em contato com o nosso canal de atendimento 0300 330 0000, tá bom? Novamente. Obrigado. Aí, respondendo a pergunta de um participante da live, eu quero agradecer ele, o Henrique Botelho, por ter assistido a live nossa, né, e junto com o Grupo Polo Ares STR. Caso ela dê problema, a máquina vai reconhecer e parar de funcionar. Nesse caso, o que acontece? Se ela parar, caso der um problema na bomba, vai começar o que? Encher a bandeja. Enchendo a bandeja, a própria tem um sensorzinho que ele vai indicar que está um excesso de água na bandeja. E aí sim vai dar um código de erro referente à bandeja cheia. Ok? Bom, pessoal, vamos dar continuidade, respondendo as perguntas que aconteceu na live. Tá? Quero mandar um abraço para o Lívio Campos, que ele fez uma pergunta referente ao desnível. Quantos metros de desnível o equipamento Fujitsu tem? Então isso depende de cada modelo, tá? No site da Fujitsu tem essas informações, então para quem quiser acessar é www.fujitsu-general.com.br. Você vai ter essas informações dos desníveis de toda a nossa linha de produto. Vale ressaltar que deixamos também um informativo para o Grupo Polo Ares STR. Entre em contato com o pessoal lá de treinamento. Tá? Vou dar um exemplo de uma máquina de 36. O nosso Highwall de 36 pode ser instalado com até 50 metros de linha total e 30 metros de desnível. Só reforçando o que o Geraldo já tinha informado, sem sifão. Tá bom, pessoal? Obrigado. Novamente, vamos aqui responder a pergunta do nosso amigo Hermano Júnior, tá? Meu amigo, me tira uma dúvida. Os modelos das máquinas Fujitsu, a interligação de alimentação 220 é no condensador? E qual a borneira é feita essa ligação? 1, 2, 3. Hermano Júnior, toda máquina Fujitsu hoje são alimentadas pela condensadora. Facilita muito na instalação. Outra coisa, vou mostrar na máquina aqui. Além de você ter o esquema, vamos aqui por favor. Aqui, o esquema elétrico na tampa da condensadora, você tem também aqui informando, certo? Nas borneiras, você tem a borneira 1, 2, 3. E logo após do 3 você tem LN. Então vai ser LN onde você vai fazer a alimentação da máquina, certo? Beleza? Bom, vamos continuar respondendo as perguntas. O Robson Luiz Gomes fez uma pergunta interessante. Obrigado, Robson, por ter assistido a live, tá? Se não trocar o filtro de catequina de maçã no tempo de 3 meses, apresenta algum código de erro? Bom, Robson, para quem não sabe, vou estar mostrando aqui quem é o filtro de catequina de maçã, tá? Esse daqui é o filtro de catequina de maçã, que está descrito no manual de usuário que deve ser trocado de 3 em 3 meses, tá? Ele não vai apresentar um código de erro, mas ele vai perder a eficiência dele. Então, dê essa dica para o seu consumidor que você tem que trocar esse tipo de filtro. Vale reforçar, também limpar os filtros de tela, tá bom? Obrigado. Mais uma pergunta aqui, tá? Do Valquésia Duarte. Grande abraço para ele, agradecer pela participação.
da live, né, do Grupo Poloar STR no dia 23/7, juntamente com a Fujitsu. Ele pergunta por que o fabricante pede 12 horas de energização da máquina para o startup, né? A situação que a gente estava mostrando da Multi de 6, o exemplo dela, né? Máquinas como a Multi de 6, né, no manual de instalação, veio informando que precisa ficar energizado no mínimo 12 horas, pois é um procedimento realizado principalmente em regiões muito frias. O que acontece? Para poder aquecer o óleo na primeira partida, assim não tendo um problema de congelamento do óleo e principalmente o arrasto do óleo, que é importante para o bom funcionamento da máquina. Respondendo mais uma pergunta da live do Grupo Poloar STR, então temos aqui uma pergunta da empresa Sufril. A economia atinge o que promete? Sim, pessoal da Sufril, nós prometemos 40% de economia, tá? Comparado-se com a máquina convencional. Então o teste que realizamos há quase 10 anos atrás foi comparado com a máquina convencional da Fujitsu e deu uma economia de 40%. Então colocamos uma máquina convencional e uma máquina inverter da Fujitsu. Convencional da Fujitsu e inverter da Fujitsu. E teve um diferencial de 40% de economia, tá bom? Olá, novamente aqui falando com um parceiro que participou da live, né, do dia 23 junto ao Grupo Poloar STR e Fujitsu. É o João Colbert. Nome importante, hein? Obrigado pela participação. Ele elogiou, pessoal, com relação à garantia, né? Que agora é de 2 anos, peças e componentes, e também 5 anos de compressor. E ele também pode estender para o cliente dele por ser parceiro da próprio Grupo Poloar STR. É importante, tá, pessoal? Vocês também que são parceiros, né, do Grupo Poloar STR passar essa situação para frente, tá ok? Olá pessoal, vamos dar continuidade respondendo as perguntas da live da Poloar, tá bom? Então teve uma pergunta muito interessante do Reinaldo Cândido. Obrigado, Reinaldo, por ter assistido a live. Então a gente vai trazer bem próximo da realidade. Temos aqui um equipamento da Fujitsu que estamos no nosso centro de treinamento. E ele fez a segunda a pergunta. A letra L e J, qual é a diferença no aparelho? Tá? Então mostra aqui pra gente, tá? Esse modelo é ASBG 12J. J são para as máquinas frias e L quente e fria, que utilizam o gás 410. Olá pessoal, vamos estar respondendo aqui a pergunta do Gustavo Tafferes. Para a utilização desse software de leitura, é possível baixar no smartphone ou somente no computador? Então, hoje, atualmente, somente no computador. Obrigado pela presença e por ter assistido a live, Gustavo. Novamente aí, respondendo a pergunta do Jonathan Alves, quero agradecer ele pela presença, né, de ter assistido nós lá na live do Grupo Poloar STR, né, juntamente com a Fujitsu. Ele perguntou sobre a garantia, ele pode oferecer essa garantia? Ele é um parceiro do Grupo Poloar STR, com certeza ele pode oferecer, vai ter as mesmas situações. Então, ofereça, porque o cliente vai ter a garantia de 2 anos de peças e componentes e 5 anos de compressor. Agora, se você quer ser um credenciado, entre em contato com o Grupo Poloar STR, que é a mesma situação para todos que também estão interessados, ok? Vamos estar respondendo mais uma pergunta aqui do Edson Cuidar. Quando é só fusível, esse software consegue detectar? O software vai te dar o norte para você conseguir detectar. Lembrando que esse é um software de monitoramento onde você vai conseguir controlar e verificar todos os dados do equipamento. Uma ferramenta muito útil nos dias de hoje. A pergunta é do Cícero Oliveira, tá? Ele pediu para dar um alerta a todos quanto ao recolhimento de gás refrigerante e também para falar sobre o risco, tá? Se há um perigo quando se recolhe o fluido refrigerante. Nós temos 3 situações para falar para vocês, tá? Pode ser sim recolhido na condensadora? Sim, Cícero, pode ser recolhido desde que não haja vazamento, tá? Então não pode ter vazamento, senão o que vai acontecer? Como já vai ter uma pressão negativa lá dentro, vai o quê? Entrar o oxigênio. Entrando o oxigênio, o que vai acontecer? Causa o efeito diesel, tá?
Outra situação, algumas máquinas têm uma teclinha, um botãozinho chamado up-down. Essa máquina, quando tem o pop-down, você pode fazer o recolhimento, tá? Você vai inibir os pressostatos da máquina para que ela não possa desarmar, e aí você consegue fazer o recolhimento, certo? Outra situação seria recolher também o fluido refrigerante através de uma recolhedora de fluido refrigerante, tá bom? E complementando aí, Cícero, nós estaremos enviando um boletim, né, sobre o efeito diesel para o grupo Polar STR, e aí você vai poder resgatar lá, vai ter bem descrito, né, sobre o efeito diesel e as causas, beleza? Pergunta do Leonardo Suzarte. Grande abraço, Leonardo. Obrigado também por ter participado da live do dia 23/7, né, junto ao grupo Polar STR e também a Fujitsu, tá? A pergunta dele esse aplicativo, né, só serve para máquina série G, tem para a série A? Então, Leonardo, o aplicativo que você está falando é o Mobile Technician, tá? Você deve ter baixado no seu dispositivo, né, celular ou tablet. Esse aplicativo ele serve para série G, porém, tá? Porém, você tem agora como utilizar para 3 modelos da série A, tá? Lembrando que o que vai estar disponível para você é a tabela de código de erro da série A, já vai ajudar bastante, tá? E também outra situação, com essa tabela, como é uma tabela de série A, então ela vai servir também para os outros modelos, você pode visualizar junto aos outros modelos, tá ok? Bom, mais uma pergunta, né, que é do Alexandre Pereira. Então, um grande abraço para o Alexandre Pereira, tá? Obrigado por ter participado da live no dia 23, né, Grupo Polar STR. E respondendo a pergunta dele, né, fale sobre os treinamentos da Fujitsu, tá? Então, lembrando que diante desse cenário nós não estamos tendo treinamentos presenciais, porém nós estamos fazendo treinamentos online pela plataforma webinar. Agora, se você tiver interessado em fazer um treinamento desse, mande um e-mail para o suporte@br.fujitsu-general.com e aí você fala sobre os treinamentos e gostaria de participar, ok? Muito obrigado. Bom, respondendo aqui também a pergunta do nosso amigo Jefferson Batista, quero agradecer ele também pela participação e assistir nossa live junto com o Grupo Polar STR. Ele pergunta qual é a metragem mínima de tubulação, tá? Então, lembrando que a Fujitsu deixou disponível junto ao Grupo Polar STR um arquivo onde tem todas as situações, né, das máquinas, desde metragem mínima e metragem máxima, você pode visualizar também. Porém, pessoal, é importante para todo mundo seguir o manual de instalação. Vou dar um exemplo, tá, de uma máquina de 9000. A máquina de 9000, a metragem mínima dela é 3 metros. Tá? E a metragem máxima é 20 metros. Lembrando, pessoal, que a máquina já vai com uma carga de gás para atender até 15 metros. Imagina, né? Se você colocar menos que 3 metros, ela própria faz o superaquecimento. Então é importante que ela, para que tenha um bom funcionamento e rendimento, não comece a desarmar, né? Uma alta pressão, você manter o mínimo de tubulação, se for instalar, ok? Mais uma vez aí respondendo a pergunta do Diogo Cavalcante, tá? Um grande abraço para ele. Diogo, agradeço também por ter participado da live no dia 23/7, né, do Grupo Polar STR, juntamente com a Fujitsu. Ele pergunta, eu consigo rever esse vídeo novamente por onde? Então, várias pessoas também, se tiver dúvida, quiser assistir novamente, tá? Nós podemos informar que aqui embaixo vai ter as informações que vocês querem, tá? Qual canal que você vai conseguir, aqui embaixo você vai conseguir, ok? Beleza? Legal. Vamos dar continuidade aí às perguntas, tá? Do Vinícius, eu não vou soletrar o sobrenome, mas é Vinícius Barbosa, tá? W Barbosa. Explica, por favor, possíveis causas dessas placas a queima, né, na ponte retificadora. Vinícius, é importante a gente falar sobre essa situação, mas a Fujitsu está tendo treinamentos online, tá? Então, se você estiver interessado, né, em estar participando desse treinamento,
anote aí, né, um e-mail, que é o e-mail do suporte@br.fujitos-general.com. Mande direto para esse e-mail, tá ok? Beleza? Silânio Freitas, mais um grande abraço para ele, né? Participou da live também, quero agradecer, né, a participação no dia 23/7, junto ao Grupo Polar STR. Silânio, ele pergunta, preciso de peças, então como eu faço? Essa situação de precisar de peças, ô Silânio, você pode fazer o seguinte: tem nosso canal de atendimento 0300 330 0000, entre em contato e lá você vai conseguir ser auxiliado para poder comprar as peças. Estamos aqui para responder também, na verdade não é nenhuma pergunta, tá? É do Ronaldo Faustino, quero agradecer aí a presença dele na live dia 23, né, do 7. E ele até assim cita que tem que enviar as pilhas, ajudaria muito, as pilhas do controle remoto, né? Não só ele, mas muita gente pergunta sobre essa situação. O que acontece? As pilhas têm uma legislação da lei do descarte, tá? Se a Fujitsu envia essas pilhas, ela é responsável por descartar. E se caso essas pilhas estiverem descartadas em algum local, tá, que não seja no descarte correto, a Fujitsu pode ser penalizada por isso. Então, lembrando que sempre quando for instalar um equipamento, leve umas pilhas ou já informe propriamente para o cliente. Tá? Temos aqui mais uma outra pergunta muito interessante do Robson Luiz Gomes. Robson, primeiramente quero agradecer você ter assistido a live. Estamos aqui para responder algumas perguntas que surgiram. E essa sua pergunta é bem interessante. Tem que mudar a bitola dos tubos? Robson, nenhum equipamento da Fujitsu você altera a bitola que está especificada no manual de instalação. Se a distância estiver maior ou menor, você vai manter a distância especificada no produto. Vale reforçar que no manual de instalação tem a distância máxima. Vou dar um exemplo. Uma máquina de 9.000 pode ser instalada até 20 metros, mas deve seguir criteriosamente a tubulação especificada pelo produto. Tá? Vale reforçar, se você instalar um produto com a bitola alterada, você vai perder a garantia do produto, a vida útil dela vai reduzir, pode ter quebra nos componentes, então, novamente, siga criteriosamente o manual de instalação.